Ou não é possível? Essa igreja 10 vezes maior. É possível? Eu creio. Eu creio. E eu estou disposto a gastar o resto da minha vida para que isso aconteça aqui. E eu queria que você se juntasse a mim. Essa é a minha e a sua missão. Qual foi a última pessoa que você conduziu a Jesus Cristo? Qual foi a última pessoa que você conduziu a Jesus Cristo? Alguém que estava longe de Deus, alguém que não conhecia Jesus, alguém que não tinha o Senhor como Pai. E Deus te usou para levar essa pessoa até Jesus. Qual foi a última? É disso que o Senhor fala quando nos deu a missão. As últimas palavras. Tem um pastor que eu gosto de ouvir bastante, que ele diz, quando alguém está morrendo, a gente pode ir embora depois das 7h30, né? Tá bom, então vamos lá. Que eu nem entrei no nosso assunto. O que uma pessoa quando está morrendo, quando chama os familiares, os amigos, o que ela diz? Olha, tem uma conta de luz atrasada, na segunda-feira, por favor, paga lá para a gente não ficar mal na fita. É isso? Olha, tem uma botina velha que eu fiquei de doar para um colega pedreiro, dá a botina lá. É isso que quem está morrendo diz? Não. Quando alguém está morrendo e chama os seus amigos e familiares para conversar, ele seleciona o que de melhor ele puder selecionar para dizer para as pessoas que vão continuar ali, para a família. As últimas orientações. E aquele pastor, ele fala isso, Jesus, quando, antes de morrer, ele chamou os seus amados e deu a última palavra mais importante que tinha. Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Ele não disse, vão e abram igreja, prédio. Ele não disse, invista no louvor. Ele não disse, põe em banco estofado. Ele disse, faça discípulo. Essa é a minha missão, essa é a sua missão. O problema é que o diabo entrou no meio do povo de Deus, lá no 4º século, e fez o povo de Deus acreditar que fazer discípulo era tarefa apenas do religioso profissional. Mas você não encontra isso na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento. Pastor Giovanni e eu conversando, e parte do aviso que virá daqui a pouco sobre a oração, a vigília nesse mês, nós vamos começar um processo de capacitação para que por meio dos nossos grupos de cuidado, se você não faz parte dele ainda, os irmãos que fazem parte do grupo de cuidado têm sido abençoados. Amém? Eu tenho sido abençoado. Estou com saudade dos meus meninos de amanhã. Amanhã a gente se encontra. Tem 4 ali, ó. Estou só de olho neles. Para que por meio dos grupos de cuidado, nós possamos alcançar os nossos familiares que não conhecem Jesus ainda. Os nossos amigos que não conhecem Jesus ainda. Os nossos vizinhos que não conhecem Jesus ainda. Amém? Esse amém foi, como diz o pastor Giovanni, não foi um amém profissional. Amém, irmãos? Amém. Melhorou bastante. Concluindo essa pré-introdução, se você não se convenceu ainda de tudo que a gente conversou, pensa um pouquinho. Lembra da pessoa que te levou para Jesus, ainda que tenha sido a sua mãe? Ou o seu pai? Pensa na pessoa que orou por você, que te convidou para ir para um culto e falou de Jesus, e você falou, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu preciso para a minha vida. Lembrou? Eu lembro. Tudinho.
Cada detalhe. Agora pensa no seguinte, se essa pessoa não tivesse orado por você, se essa pessoa não tivesse te convidado, se essa pessoa não tivesse se importado com você, e se você não tivesse tido a oportunidade de conhecer Jesus. Eu entendo que Deus ia usar outra forma, um outro momento. Ele ia dar um jeito de te encontrar. Mas vamos fazer de conta que não. Onde você estaria agora? Como diz o Zé Roberto, diz sim, onde você estaria agora? Zé Roberto, onde você estaria? Carlão, Adalberto, onde nós estaríamos? Eu não sei. Pelo que eu conheço da minha história, na minha adolescência, talvez eu já estivesse no inferno, morto. Mas alguém se lembrou da gente. Alguém orou pela gente. Alguém nos conduziu a Jesus Cristo. Alguém cuidou de nós para a gente aprender a usar a Bíblia, para a gente aprender a orar, para a gente aprender a perdoar. Existem multidões aqui em Diadema, aqui no ABC, que precisa de você e de mim para lembrar delas, para orar por elas, para falar de Jesus por elas. Amém? Entretanto, queridos, e agora a gente vai começar a mensagem. Entretanto, existem muitas coisas que nos atrapalham e o apóstolo Paulo diz que a gente precisa se desvencilhar dessas coisas que nos impedem de correr a carreira cristã. E a carreira cristã não é só crescer espiritualmente. O algo novo do Espírito não é só a gente ficar animado e chorar. Chorei o culto todo ali. E como é bom chorar na presença de Deus. Mas não é só isso. As nossas lágrimas e a nossa emoção precisam mexer com os nossos braços e as nossas pernas e as nossas línguas para proclamar o Evangelho. Precisamos nos desvencilhar de enganos, de coisas de homens, de mentiras do inimigo, que muitas vezes a gente fica perdendo tempo com essas coisas. E são sobre essas coisas que eu quero conversar com vocês. E eu quero te pedir um favor. Se você gostar dessa mensagem, vai estar lá nos negócios do WhatsApp, não sei de onde, envia para os irmãos da igreja que não viram. Fala, você assistiu, você ouviu? Passa para ele, tá bom? Se você gostar. Vou dar uma outra orientação. Se você não gostar do que você ouviu hoje, 2 tarefas. Primeira, ouça outra vez. E divulgue para todo mundo que você puder. Amém? Para a gente se livrar de um monte de coisa que nos impede de ter 10 vezes o que nós temos aqui nessa noite. Para que a gente tenha o nosso foco exclusivamente em Deus e no perdido, naquele que está longe de Jesus. E a gente pare de gastar tempo com coisa que não precisa, porque a gente pertence ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Abra sua Bíblia. Em Hebreus, o texto é extenso. Eu acho que hoje nós vamos começar a vigília. Hebreus capítulo 9. Mas eu quero simplificar aqui. O que der. A Simone já riu de novo. Hebreus 9, de 11 a 26. Você já ficou um tempinho sentado, me ouvindo? Fica em pé outra vez, vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na versão, eu gostei tanto dessa Bíblia, Nova Almeida atualizada, ganhei do pastor Giovanni, já falei isso umas 10 vezes. Nossa, que versão gostosa, facinho de ler, né? Se você puder adquirir ou conseguir lá no celular, é uma bênção. Verso 11 de Hebreus 9. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto,
Se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso ele mesmo é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque onde há um testamento é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água lã tingida de escarlate e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim, como aos homens, nós vamos até o 28, tá? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que por ele esperam. Pai bendito, nós lemos a tua palavra e nós queremos, pensando nela pelo teu Espírito Santo, trazer o teu recado aos nossos corações nessa noite, Pai. Abre as nossas mentes, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa disposição para ouvirmos o que o Senhor tem para nós nessa noite. Coisa simples, como o Senhor é simples, mas absolutamente básico e necessário. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Abre um parênteses antes da gente começar. A partir, talvez, da próxima semana ou outra, a gente vai iniciar mensagens que te despertem a entender que você precisa levar pessoas a Jesus. Amém? Amém de novo? Amém. Você quer ser abençoado? Olha aqui para mim. Você quer ser abençoado? Amém? Eu quero ser abençoado. Eu quero ser abençoado. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Você já fez algum sacrifício a Deus para ser abençoado? Amém? Vou embora. Tomara que seja verdade. Você já fez algum sacrifício a Deus para ser abençoado? O que eu e você precisamos fazer para sermos abençoados? Que bom que soou absurdo no coração de vocês, porque é absurdo. Mas uma pergunta que minha sogra sempre faz:
Será? Muitas vezes a gente pergunta alguma coisa para alguém e alguém ainda fala: ah, se Deus achar que eu mereço. Não é muito comum entre nós, mas ainda tem quem fale. Pelo menos eu ouço. Se Deus achar que eu mereço. Tempos atrás, uma pessoa começou a frequentar a igreja que eu estava pastoreando, isso. Muito animada, e depois ela sempre vinha depois, sabe aquelas irmãzinhas legais que animam a gente? Fala assim: nossa, pastor, eu entendi agora esse texto. Nossa, pastor, que bênção. Eu falei: amém, irmã, que você está acreditando nisso? Toda vez ela vinha, olha, foi uma bênção. E animava a gente. Ela aparecia muito de culto de quarta, porque de domingo eu acho que ela trabalhava. Mas, de repente, ela sumiu. Uns 2 meses sem aparecer. Aí, mais adiante, ela apareceu de novo. Falou: minha querida, que bom que você voltou. Saudade, faz tempo que você não veio. Ah, pastor, é assim, mas fica tranquilo, eu estou voltando. É que eu precisei ir numa igreja tal, porque eu precisava de uma bênção rápida. Bênção fast food? Ou só fast? Ou tragédia? Muitos, diante do sofrimento, sobretudo quando a gente sofre, e sabe aquelas épocas da vida da gente que a gente está fazendo tudo certinho? Você está se esforçando, quando peca no minuto seguinte já pede perdão, já vai, se arruma, e vai orar, e vai ler a palavra, e vai obedecer, e você está naquele fervor, naquele fogo, e aí você sofre. Já aconteceu isso com você? Aí a gente chega assim para Deus: Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? A gente pode até não ter coragem de falar para Deus, mas a gente pensa: o que foi que eu fiz? A gente até cita a Bíblia, vê se há em mim algum caminho mau, né? Para espiritualizar bem o negócio. Irmãos, isso tudo é necessário. O que a palavra diz a respeito de fazer sacrifícios? Eu queria conversar com vocês sobre o fato de que o sacrifício de Cristo é suficiente. Amém? O sacrifício de Cristo é suficiente. E eu quero tentar com vocês responder algumas perguntas muito importantes que muitas vezes a gente não tem resposta, ou a gente fica embaraçado ou perturbado. Existem por aí cultos de libertação, não tem? Esse é um culto de libertação. Ser libertado das mentiras do inimigo. Eu e você precisamos fazer o que eu e você precisamos fazer para ser abençoados. Que sacrifício precisamos fazer? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Isaías, capítulo 1, versos de 11 a 17, quando a ideia de sacrifício era muito forte. Velho Testamento, os sacrifícios eram oferecidos. Moisés assim orientou. E aí chega Isaías, capítulo 1, verso 11. Vamos ver se os meninos conseguem nos ajudar lá. De 11 a 17, que diz assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me alegro do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a fazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades,
A minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. 1 Samuel 15, 22, a gente vai usar bastante a Bíblia. 1 Samuel 15, 22 e 23. Está lá. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porém a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Uma dura no rei Saul. E Hebreus 9, 26 e 29, que já lemos, mas a gente vai repetir. 9, 26 e 28. Volta para o 26. Isso. Ora, neste caso, seria necessário que se tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E agora o 28, e assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então vamos lá de novo. O que eu e você precisamos fazer, ou melhor, eu e você precisamos fazer sacrifícios para ser abençoados? De acordo com a palavra de Deus, Velho Testamento, Novo Testamento, não. A resposta é não. Eu e você não precisamos fazer sacrifício algum para sermos abençoados. Vai complicar um pouquinho na cabeça de vocês, mas fica tranquilo. O sacrifício de Cristo é suficiente, meu querido, minha querida. É suficiente para nos salvar e para nos abençoar. Ora, será que nós podemos oferecer algum sacrifício maior ou melhor ou mais poderoso do que o que Cristo ofereceu? Não dá. Se desse, Deus tinha continuado com a história de Moisés. Não dá. Eu e você não podemos fazer coisa alguma para merecer o que quer que seja de Deus. Foi preciso que Jesus se tornasse um homem e morresse no nosso lugar para pagar a nossa dívida com Deus. Agora, será que o sacrifício que proporciona a salvação, você consegue entender, você crê que o sacrifício de Jesus Cristo é que te salva, amém? O que é maior, a salvação eterna ou um trabalho novo? O que é mais estupendo, viver na eternidade com Deus ou uma namorada? Nada contra as namoradas, eu tive namorada e casei com uma delas. Já tem um tempinho. O que pode ser mais do que a salvação? Nós temos aqui a noite dos propósitos, que a gente apresenta os nossos propósitos, a busca de bênçãos, mas nenhuma bênção se compara à salvação. O problema é que muitos se comportam de um jeito que parece que as bênçãos, as coisas que Deus nos dá, é maior e melhor que a salvação. Aquele que pode salvar também pode abençoar, amém? Não quer dizer que, eu não estou dizendo que Deus não abençoa e que Deus não quer abençoar. Pelo contrário, Ele quer abençoar e Ele abençoa. Mas Ele não precisa de nós para isso.
Eu não sei você, mas eu, de vez em quando eu penso, se Deus fosse fazer uma contabilidade ativo-passivo dos meus comportamentos, dos meus erros e da minha consagração a Ele, para me abençoar, eu acho que eu nunca teria sido abençoado. Fazer uma contabilidade, o que eu fiz de caca e o que eu fiz de coisa legal com Deus. Ia dar saldo negativo. E olha, eu sou abençoado de um tanto. Não pode ser pelas coisas legais que eu faço. É graça, é misericórdia, é Deus. Romanos 5:1 vai nos dizer que, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Paz com Deus. Se você crê em Jesus Cristo, meu irmão, se você crê em Jesus Cristo, meu irmão lá em casa, você tem paz com Deus. Olha que coisa fantástica, tremenda, maravilhosa. Paz com Deus. Deus tem paz com você, mas não é por tua causa, ou pelo que você faz, ou pelo que você deixa de fazer. É por Deus. Pela graça sois salvos, pela graça sois abençoados. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Deus te ama. Você já parou para pensar nisso? Que Deus te ama. Deus te ama. Eu não consigo entender esse negócio até hoje. Tem 41 anos que eu estou andando com Deus, fazendo, como é que é isso, Senhor? O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor é perfeito, não dá para me amar. Mais uma ilustração que me ajuda um pouquinho, eu acho que vai ajudar vocês a entender por que Deus nos ama. Primeiro, porque Ele é perfeito, Ele gosta de nós, Ele gosta de estar com a gente. Eu brinco que eu acho que quando Deus descia lá para, não sei se descia, mas enfim, Ele ia lá para o Éden. Todo dia conversar com Adão, conversar com Eva, eu acho que era a hora do chocolate quente com um bolinho de chuva. Deus queria curtir a presença daqueles dois moleques lá. Desfrutar. Ele tinha prazer nisso, por isso ia. Deus nos ama, apesar de nós. Mas a ilustração é a seguinte: talvez você, filho, não vai conseguir entender. Quando você for pai, você vai entender. Tá bom, Gustavo? Quando você for mãe, você vai entender. Pai e mãe, olha aqui para mim, não sei se eu já te perguntei isso, talvez em algum grupo de cuidado, talvez em algum discipulado eu já tenha perguntado. Mas pai e mãe, olha para mim e me responde aqui, o que é que o teu filho precisa fazer para que você ame ele? Nada? É um negócio maluco, né? A gente apenas ama, e ama desesperadamente. Ah, se eu soubesse o quanto meus pais me amavam quando eu não era pai. Vou fazer a mesma pergunta, mas agora invertido, Patrícia. O que seu filho precisa fazer de errado? Ou há alguma coisa que o seu filho possa fazer de errado? Ou alguma coisa que faça com que você deixe de amar o seu filho? Dilson, aquelas meninas sapeca que você tem alguma coisa que elas podem fazer que você vai deixar de amar elas? Não tem. Se você tiver dúvida, domingo que vem, procura uma penitenciária na região, mais ou menos na hora do almoço, e passa lá na frente. Você vai ver assim um monte de mãe para visitar o filho preso. Filhos que mataram, filhos que roubaram, filhos que estupraram, filhos que fizeram barbaridades. E se você tiver um pouquinho de coragem de perguntar para aquelas mães, por que você está aqui? Falou, para visitar o meu filho. E se você tiver mais ousadia e perguntar ainda, mas você concorda com o que o seu filho fez para estar aí? Eu falo, não. Mas por que você está aí?
Ela vai te responder, porque eu amo ele. Eu não concordo com o que ele fez. Eu me desespero todo dia pelo que ele fez, mas eu o amo. Ele é meu filho. Com Deus é a mesma coisa, queridos. Ele te ama. Ele te ama. Ele simplesmente te ama. Quando a gente encontrar com ele face a face, a gente pergunta, como é que é esse negócio aí? Porque eu vivi a vida todinha e não consegui entender. Mas ele te ama. Por isso, meu querido, eu e você não precisamos fazer sacrifício algum para ser abençoados. Fica assustado aí um pouquinho, mas a gente já desassusta já já. Segunda pergunta que eu quero responder, para a gente se desvencilhar de coisas, para que a gente possa estar livre para anunciar o Evangelho de uma maneira estratégica. Eu lembro que eu vi alguém falando uma vez assim, a bênção da gente não precisar mais de boas obras para ser salvo, é que agora a gente está liberto para fazer boas obras para que outros conheçam Jesus. As boas obras que Deus quer que nós façamos não é para nossa salvação, é para a salvação dos outros. Mas, uma segunda pergunta que nos atormenta talvez. Se Deus me ama, se Deus nos ama, e é bom, cantamos há pouco que Deus é bom e Ele é. Acabamos de conversar que Deus nos ama. Por que sofremos? Uma pergunta e uma situação que faz a gente ficar andando em círculos. Romanos 3:23 vai nos dizer por que a gente sofre. Pode pôr aí, meninos. Só estou tentando procurar aqui para ficar. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabe por que você sofre? Sabe por que eu sofro? Porque a gente é pecador. Só por isso. Ou você deixou de ser pecador? A gente passou a ser justificado, mas continua pecadores. A gente vai deixar de ser pecador na eternidade, na glória. Por aqui, infelizmente, miseravelmente, vez ou outra, a gente precisa se voltar para Deus e pedir perdão por pecado cometido. Em segundo lugar, Gálatas 6, 7 e 10 diz ali, não vos enganei, o segundo motivo pelo qual a gente sofre. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, e a mulher também, tá? Não se engane, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Principalmente é primeiro, e não exclusivamente, tá? Exclusivamente é só para. Em primeiro lugar, queridos, embora Deus nos ame, embora Deus seja bom, nós sofremos porque somos pecadores. Enquanto estivermos neste mundo, com essa carne, com esse osso, sofreremos, estaremos sujeitos a sofrimentos. Pelo mero fato de estarmos vivos, de sermos humanos pecadores. Mas tem uma coisa também que nos faz sofrer, os nossos pecados. Aquilo que nós plantamos. Nós não nos livraremos do sofrimento se plantarmos coisas ruins. Faz parte da nossa condição humana a dor, o sofrimento, o envelhecimento e a morte física. Faz parte. Por isso, queridos, esta vida não teria sentido em si mesma se não fosse Jesus. Pensa na vida sem Jesus. Que besteira! Que besteira é a vida sem Jesus.
Tem lá o seu valor, a gente gosta de pessoas, pessoas gostam de nós, a gente tem filho, a gente faz coisas, tem a natureza, tem um monte de coisa legal. Mas acaba. É Jesus quem dá o sentido à vida. É que faz com que todas as demais coisas legais da vida tenham significado. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida sem Deus, eu acho que não é vida, é uma mera existência passageira. E Gálatas vai nos dizer, queridos, que se plantarmos coisas más, retomando a ideia, certamente colheremos coisas más. E deixa eu te assustar de novo. Se eu plantar uma coisa ruim, quantos por cento de chance de eu colher coisa ruim? Você que é bom de roça aí? 100%. 100%. Aprendi isso, moleque, quando um carpinteiro estava fazendo um serviço lá em casa e o filho dele cortou errado a madeira. Aí ele falou, por que você cortou aí? Eu falei para cortar lá e tal, desse jeito. Mas eu medi certinho e cortei certinho. Se tivesse feito certo, não dava errado. Eu falei, olha. Se a gente plantar uma coisa ruim, a chance de colher coisa ruim é de 100%. Agora, se nós plantarmos coisas boas, queridos, 100% de colher coisa boa? Quem já trabalhou na roça sabe que não. Às vezes você tem uma terra fantástica, uma semente fabulosa, uma técnica extraordinária, uma dedicação fora do comum e nem tudo frutifica legal. Se a gente plantar coisas boas, há uma grande chance, uma boa chance de a gente colher coisas boas. E se você não entende assim, não acredita no que eu estou dizendo, deixa eu te fazer uma pergunta e nem precisa responder, só pensa. Alguém para quem você já fez bem, já te traiu ou te fez mal? Não responde. Eu já, um monte. Não é possível que esse cara está fazendo isso comigo. Depois de tudo que eu fiz para ele, plantei coisa boa e colhi coisa ruim. Mas isso não é novidade, queridos. Jesus Cristo fez isso, só plantou coisa boa e quanta coisa ruim ele colheu. Não para ele, mas ele viveu em si essa situação. Os apóstolos de Cristo, às vezes falam, eu queria ter vivido na época dos apóstolos, queria ter sido um apóstolo, ou pelo menos estar pertinho. Então, todos eles plantaram só coisas boas e foram perseguidos, presos, torturados e assassinados por seguirem a Jesus. Ser crente na época dos apóstolos não era moleza que nem ser aqui em Diadema, não. A coisa era feia. Mas Paulo falando aos Timóteos, capítulo 2 Timóteo 3,12, vai dizer assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se Deus nos ama e é bom porque sofremos, eu tenho uma notícia ruim para você. Uma má notícia para você. Você crê em Jesus? Fala amém para mim. Amém. Eu creio em Jesus também. Nós sofreremos, tá? Até quando Ele nos tomar para si, nós sofreremos. Não vai ser só sofrimento, tá? Mas a gente vai passar por momentos de sofrimento. Mas eu tenho uma notícia boa também. A notícia boa é assim. Deus te ama. E Ele está com você. Amém? Senão o sofrimento não seria possível. Eu não sei como é que gente que não vive com Deus suporta sofrimento. Eu acho que é a anestesia do inferno, não é possível. Porque como é pesado sofrer. Deus nos ama e é bom, e porque sofremos, somos pecadores e muitas vezes plantamos coisas ruins. E por último, que também é uma dúvida, que também é uma coisa que às vezes nos inquieta e nos faz perder tempo pensando.
E eu nem coloquei tudo que eu escrevi aqui, eu só coloquei o finalzinho, mas eu vou ler aqui, você pensa um pouquinho, porque fica muito tumultuado lá para você ler. A terceira ideia, a terceira pergunta que eu quero fazer, e eu quero pensar com você nesses instantes finais, é a seguinte: se já somos salvos, você é salvo, amém? Se já somos salvos e não precisamos fazer sacrifícios para ser abençoados, por que eu devo fazer coisas boas e evitar coisas ruins? Nada a ver com aquele negócio de lista de regrinha, pode, não pode, para ser salvo. Isso é outra conversa que não tem nada a ver com a Bíblia. Por que devemos fazer coisas boas e evitar coisas ruins? O texto que lemos de Gálatas vai nos dizer um pouco do porquê. Porque se plantarmos coisas ruins, a gente vai... Se a gente não evitar coisa ruim, a gente tem grande chance, ou 100% de chance, de tê-las de volta. E porque se eu fizer coisas boas, eu tenho uma grande chance de colher coisa boa de volta. Mas mais do que isso, queridos, 2 Coríntios 4,15 vai nos dizer por que nós precisamos fazer coisas boas. Porque todas as coisas existem por amor de vocês. É isso que está escrito lá? De vós, de vocês. Para que a graça... É que lá falta um pedacinho. Para que a graça... Todas as coisas... Quais coisas, gente? Que existe? Por causa de quem? De nós. Olha que espetáculo. Todas as coisas existem por causa de vós, porque Deus não precisa de coisa alguma. Eu gosto de pensar na criação assim: Deus não criou o ser humano, Adão e Eva, e pendurou lá numa estrela de uma outra galáxia. Falou assim: pera lá, deixa eu ver o que eu vou fazer para pôr eles onde. E deixou os caras lá, pendurados. Aí ele fez a terra e pôs a gente aqui. Não, ele fez tudo. Todas as coisas. E depois, por último, ele colocou a gente. Já tinha oxigênio aqui, já tinha comida aqui, já tinha terra, já tinha tudo o que precisava. Aí ele colocou a gente. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Se você é cristão, se você crê em Jesus, se você é salvo, sabe por que você precisa fazer boas coisas? Sabe por que eu vou ofertar um pouco mais para missões a partir dessa semana, como eu disse há pouco, eu e Simone? Sabe por quê? Por gratidão. Por gratidão. Por gratidão a Deus. É a mesma ideia de quando a gente conversou sobre dízimo, semanas atrás. Gratidão. Filhos, olha aqui para mim. Talvez vocês que não são pais ainda não vão entender a dimensão dessas perguntas, mas depois que a gente fica mais velho e vira pai e mãe, a gente entende mais a pergunta. Mas, filhos, vocês gostam de dar presentes e fazer coisas boas, legais para os seus pais? Aqueles que ainda os têm? Vocês gostam? Sim, Brenda. Só a Brenda respondeu. Sim? Eu gosto. Faço até pouco, mas gosto. Eu não sei se eu faço pouco, mas enfim. Mas a gente gosta de fazer. E por que a gente faz coisas boas para os nossos pais? Para ver se eles gostam da gente? Não, a gente acabou de ver que eles gostam da gente. Para que a gente faz coisas boas para Deus? Para eles nos darem coisas boas que a gente quer ou que a gente precisa. Isso é suborno, tá? Não tem nada de santo, é um suborno sem vergonha mesmo. Né? Quando o filho quer fazer coisa legal para o pai só para conseguir aquilo que quer. Isso é sem vergonha isso mesmo. Mas, voltando a falar sério, por que a gente faz coisas boas para os nossos pais? Por gratidão. Você já fez as contas de quantas horas você ficou no colo da sua mãe, chorando, com cólica?
Quantas vezes você ficou no colo do seu pai? As minhas filhas ficaram muito tempo no meu colo, de madrugada, eu cantando para elas, com dor, com febre, com um monte de coisa. E cada vez que eu segurava minhas filhas e ouvia a Simone com elas no colo, eu dizia, meu Deus, meus pais, minha mãe, quanto tempo que eu não fiquei nessa mesma situação. A gente faz coisas boas para os nossos pais por gratidão, numa tentativa de retribuir, ainda que um pouquinho, aquilo que eles fizeram por nós, sabendo que nunca conseguiremos pagar tudo. É uma tentativa de retribuir, porque eles nos geraram, cuidaram de nós, nos educaram, nos alimentaram. Gosto de lembrar de uma mensagem do pastor Giovanni esse ano, em que ele falava da família, deve ter sido no mês de maio, e que ele dizia, não importa o tipo de família que você teve, talvez você tenha uma bronca danada da sua família, porque você tem um monte de crítica a elas, mas é a família que Deus te deu. E você foi abençoado por meio dessa família, por mais que ela tenha tido milhares de falhas. E por isso a gente precisa ser grato. Pelo mesmo motivo, queridos, nós devemos obedecer a Deus, fazer coisas boas e evitar coisas más, por gratidão a Deus. Vou contar uma coisa que não está escrito aqui, mas eu vou contar. Muito tempo atrás, lá em Oswaldo Cruz, os jovens fizeram um encontro, a moçada, e me chamaram para... Acho que uma vez foi só eu e a Simone, não sei. Assim, tipo Serginho Groisman, tipo Jô Soares, né? E entrevistar a gente, fazer um monte de pergunta. E aí, nunca esqueci dessa pergunta, quis dar uma surra em quem perguntou naquele dia, mas eu falei, deixa quieto. E é um jovem, acho que era o Ninho. Tinha juízo o Ninho. Aí ele virou para Simone e falou assim, Simone, você transou com o pastor quando vocês namoravam? Eu falei, eu vou bater nesse moleque. Você pergunta o que faz com o pastor? Aí ela falou, não. Falei, passou. E ele continuou, aquele moleque. Ele disse, mas vocês não tinham vontade? Ela falou, sim, tínhamos. Falei, esse moleque não vai parar? Hoje ele morre, né? Aí ele falou assim, por quê? Aí a Simone respondeu, porque eu sei que isso ia entristecer demais meus pais. É por isso que a gente faz as coisas para Deus. A gente não quer entristecer o Senhor. Não deveria querer, pelo menos. É por gratidão. É por gratidão. É por gratidão. E eu ouso dizer, queridos, que se não for por gratidão, Deus nem quer. Deus nem quer. O texto que lemos no início lá, estou cansado dos sacrifícios. Não aguento mais essa conversa religiosa dos 6. Tem que ser por gratidão. É a única coisa que Deus espera de nós, que nós sejamos gratos. Quando fazemos as coisas assim, não é para que Ele nos ame, não é para que Ele nos abençoe. Deus não precisa que a gente faça nada. Inclusive, Ele não precisa nem que a gente pare de pecar, nem que a gente ore, nem que a gente leia a Bíblia. Deus não precisa de nada. Não estou dizendo que não é para fazer, gente, tá? Ele não precisa para nos abençoar. A palavra do Senhor vai dizer que a única coisa que impede que o Senhor nos abençoe são os nossos pecados, as nossas transgressões, que se colocam entre nós e Deus e impede que isso aconteça. Não são as mãos do Senhor que estão encolhidas, o ouvido tapado, ou o que quer que seja acontecendo, para que Ele não nos abençoe, mas são as nossas transgressões que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Só isso. Deus quer nos abençoar, porque Ele já nos ama, porque
Ele já nos abençoou com perdão, com salvação e com toda sorte de bênçãos, diz a palavra, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então, meu irmão, se você tem perdido tempo pensando no que você pode fazer para ser abençoado por Deus, para de perder esse tempo. Para de perder esse tempo. Você não precisa fazer nada. Só amá-lo, ser grato e fugir do pecado. Essa é a tua parte. Se a gente entender isso e viver essa liberdade que nós temos em Jesus Cristo, você vai continuar orando? Por favor, aumenta aí a presença de Deus na sua vida. Você vai continuar lendo a Bíblia? Por favor, leia em várias versões, em várias línguas. Não pare de ler a palavra de Deus. Você vai continuar abençoando as pessoas, participando das atividades da igreja? Por favor, faça isso. Você precisa disso. Mas faça por gratidão. Mude a motivação se ela não for gratidão. Para que você seja liberto para poder anunciar o Evangelho às pessoas com quem você convive e que estão longe de Deus. Estão longe de Deus. A pessoa que você convive e que está longe de Deus, sabe o que vai acontecer se ela não se encontrar com Jesus? Alguém lembra? Estarão perdidas eternamente. E Deus confiou a mim e a você essa tarefa, essa missão de levar pessoas a Jesus Cristo. Mas nós precisamos estar livres de enganos. De enganos. Você já fez algum sacrifício para ser abençoado? Essa mensagem nasceu de um dia, eu fui levar alguém na estação e voltando, procurando alguma coisa no rádio, surgiu lá uma rádio gospel. Eu gosto do jeito que o pastor Giovanni fala do tal gospel, né? Porque ele fala pejorativamente. E aí tinha um pregador, eu me animei e falei, opa, vamos ver. E ele falou exatamente essa frase. Você já fez algum sacrifício para ser abençoado? E foi embora, mas o contrário do que a gente diz. Você precisa fazer um sacrifício para Deus te honrar. Você precisa fazer alguma coisa para que Deus te abençoe. Deus não vai estender a mão sobre você se você não fizer um sacrifício. Eu desliguei o rádio e orei para não pecar. A gente ouve essas coisas. Você ouve essas coisas. E a gente não pode permitir que isso fique na nossa mente. Porque não é de Deus. Não é de Deus. Deus nos ama, é bom. E Deus quer que nós vivamos fazendo o bem e fugindo do mal. Amém? Você está mais desamarrado, entendeu? Você está livre em Jesus Cristo. A gente é livre em Jesus Cristo. Livre para viver em Deus e livre para abençoar quem a gente puder. Amém? Vamos orar. Damos-te graças, Pai bendito, pela bênção da Tua palavra, pela liberdade que o Senhor nos dá em Jesus Cristo, pela bênção de podermos não precisar ficar presos ao nosso passado de erro ou ao nosso presente de erro, porque temos o Senhor Jesus Cristo que nos resgatou por preço inexplicável na cruz do Calvário. Nos ajuda a viver essa liberdade, Senhor, fugindo do pecado. Nos ajuda a viver essa liberdade, Senhor, sem ficar com pensamentos equivocados na cabeça, sem achar que o Senhor não nos ama, sem achar que o Senhor não nos vai perdoar. É de graça.
E é de graça que nós precisamos oferecer a tua graça, Senhor, àqueles que ainda não desfrutam dela. Abençoa a primeira IPI de Diadema, Senhor, em nome de Jesus. Que essa igreja continue crescendo em nome de Jesus, desvencilhada de todo engano, de toda perda de tempo, de tudo aquilo que impede alguns ou muitos de anunciar o Evangelho àqueles que estão longe. Abençoa, Senhor, as multidões que entrarão por essas portas e por outras portas pela primeira igreja presbiteriana independente de Diadema, Senhor. Levanta pessoas, líderes, pessoas que vão conduzir o teu povo a uma grande colheita, como a tua palavra diz, que os campos estão brancos. Não precisa plantar, não precisa cuidar, é só colher e fazer deles discípulos do Deus Todo-Poderoso. Abençoa a terceira IPI de Diadema. Abençoa a quarta IPI de Diadema, Senhor. Abençoa a quinta, a 11ª Igreja Presbiteriana Independente de Diadema, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor nos chamou para essa tarefa. Não para serem presbiterianos independentes, isso é uma consequência, mas para serem discípulos do Senhor Jesus. E nós queremos ser usados por Ti para isso. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito a essa igreja maravilhosa, querida do Teu coração, do meu coração. Obrigado por eles serem como são. Obrigado por poder declarar que o Senhor usou essa igreja para ressuscitar o meu ministério. Faz essa igreja se enxergar, Senhor, em Ti. E saber do poder que eles têm em Ti para salvar o grande ABC. Para salvar, Senhor, aquela tribo e tantas outras da irmã Jandira. Para salvar a Moçambique. Oh, Jesus, nós precisamos pregar o Teu Evangelho e levar pessoas a Ti, para que a Tua palavra se cumpra através de nós. E então, como diz o texto que citamos no iniciozinho, então venha o fim. Dá-nos o privilégio de vivermos este Teu sonho, em nome de Jesus. Amém.